Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos desfilar a evidência histórica para a preservação do Novo Testamento. Para começar, eu entendo que as seguintes referências bíblicas podem ser razoavelmente entendidas como uma afirmação do soberano Criador de que ele pretendia preservar seu texto, mas ele não deu nenhuma indicação de como ele propôs fazê-lo. Então, precisamos começar com o que ele de fato fez e retroceder pelas etapas. Mas, primeiro, vamos às referências. 1 Crônicas 16, versos 14 e 15. Esse texto faz parte de um salmo de louvor a Deus que foi cantado quando a arca foi trazida para Jerusalém. Citando: Ele é Jeová nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Lembre-se de seu mandamento para sempre, a palavra que ele ordenou para 1000 gerações. Ora, para que a palavra fosse obrigatória até a 1000ª geração, ela teria de ser preservada até aquela geração. E precisaria estar disponível a cada geração ao longo do caminho. Eu entendo que 1000 gerações é paralelo a para sempre, já que até aqui não passa de 300 gerações desde Adão. Salmo 119, versos 89 e 90. Para sempre, ó Jeová, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade é para todas as gerações. Outra vez, para sempre é paralelo a todas as gerações. Isaías 40, verso 8. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ora, para permanecer para sempre, tem que ser preservada para sempre. Mateus 5, versos 17 e 18, fazem parte do chamado Sermão da Montanha, entregue pelo soberano Jesus enquanto ele andava nesta terra. Citando: Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Pois certamente vos digo que, até que o céu e a terra passem, sequer um iota ou um tio passará da lei até que tudo aconteça. O Senhor aqui faz uma declaração impressionantemente forte sobre a preservação através do tempo da exata forma do texto sagrado. Como o nosso único acesso ao significado é através da forma, qualquer alteração na forma alterará o significado. Aliás, uma das maneiras mais eficazes de anular o mandamento é exatamente corromper o texto. Algo que Satanás entende muito bem. Lucas 16, verso 17. É mais fácil o céu e a terra passarem do que um só tio da lei falhar. Lucas 21, 33. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Jesus falando. O soberano Jesus declara que suas palavras têm validade eterna e, portanto, estão em pé de igualdade com a revelação escrita de Deus. Pode ver Salmo 119, verso 89. Em Mateus 4, verso 4, o soberano Jesus rebate Satanás citando Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Está escrito: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se é para vivermos de toda palavra, então toda palavra deve ser mantida disponível. Veja também Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem a Jeová nosso Deus, mas as que são reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei. Todas as palavras inclui cada palavra individual que contribui para o todo. E para que a 300ª geração possa obedecer a todas elas ainda devem estar disponíveis, isto é, hoje. Vejam também Isaías 59, verso 21. Quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles. O meu Espírito que está sobre vocês e as minhas palavras que eu pus em vossas bocas não se apartarão de vossas bocas, nem da boca dos vossos descendentes, nem da boca dos descendentes dos teus descendentes. Diz o Senhor, desde agora e para sempre. Minhas palavras inclui cada palavra individual que contribui para o todo, e elas devem estar disponíveis a partir deste momento para sempre, o que inclui todas as gerações que sucedem. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, também enfatiza as palavras individuais. Eu considero que as referências apresentadas acima podem razoavelmente ser entendidas como sendo uma declaração de que o soberano Criador pretende que a sua revelação escrita esteja disponível para todas as gerações até o fim do mundo. Sua preocupação se estende às palavras individuais e até mesmo às letras. Mateus 5,18. No entanto, como ele não nos deu nenhuma indicação sobre como ele se propôs a fazê-lo, havemos de deduzir a resposta analisando o que ele fez. Eu vou começar com o Novo Testamento. Passo a apresentar as evidências. Quando falo da preservação divina do texto do Novo Testamento, refiro-me à exata redação dos documentos originais, os autógrafos. Quando falo de preservação, eu estou presumindo inspiração divina. São coisas logicamente interdependentes. Por que Deus inspiraria uma revelação escrita se ele não fosse preservá-la? E por que Deus preservaria escritos que ele não havia inspirado? Eu considero que a preservação do texto do Novo Testamento talvez seja o argumento mais forte em favor da natureza inspirada desse texto. O mesmo vale para a seleção precisa de livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Como considero que o Evangelho de Mateus foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser entregue ao público, ou então publicado, eu vou começar com ele. Na época em que o Evangelho de Mateus foi publicado, isto é, em 38 depois de Cristo, a produção de livros no Império Romano era generalizada, mas não havia direitos autorais. Assim que um livro era solto, ele se tornava de domínio público e qualquer um poderia usá-lo e alterá-lo. Ora, se o Espírito Santo pensasse em proteger as obras que ele estava inspirando, quero dizer, proteger contra a livre alteração, o que ele poderia fazer? Sugiro que a maneira mais óbvia seria que essas obras fossem publicadas na forma de cópias múltiplas. Hoje em dia, a primeira edição de um livro geralmente é de alguns 1000 exemplares. Mas naqueles dias, cada cópia tinha de ser feita à mão, isto é, manuscrita. Por que eu digo que Mateus foi o primeiro? Os colofões em 50% dos manuscritos gregos, incluindo a família 35, dizem que Mateus foi publicado 8 anos após a ascensão de Cristo. Sendo que Jesus ascendeu no ano 30, Mateus foi entregue ao público em 38.
Os colofões dizem que Marcos foi publicado 2 anos mais tarde, isso é em 40. Lucas, outros 5 anos mais tarde, isso é em 45. E que João foi publicado em 62. Agora vejam bem, um livro do tamanho do Evangelho de Mateus representaria um considerável investimento de tempo e esforço, bem como de papiro e tinta, ou de couro, pergaminho. Eu acredito que os escritos do Novo Testamento foram preparados em forma de livro a partir do começo, isto é, não rolo. O Antigo Testamento em rolo, o Novo em livro. E o material usado provavelmente era papiro. Vejam bem, na 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, Paulo escreveu assim: traz os livros e principalmente os pergaminhos. Ora, a partir disso podemos entender que pergaminho já estava sendo usado, mas os livros eram de papiro, presumivelmente. Caso contrário, para que o contraste? Livro, pergaminho. Voltando então, no entanto, papiro não suporta muito manuseio. E já no ano 38 havia muitas congregações cristãs apenas só no território judeu, para não mencionar outros lugares. Se o Espírito Santo pretendesse que os escritos do Novo Testamento tivessem uma ampla circulação, o que pareceria óbvio, seria necessário começar com cópias múltiplas. Um único exemplar de Mateus estaria caindo aos pedaços antes de chegar à 20ª congregação, se em papiro. As pessoas não conhecem papiro e, por isso, as pessoas nem sempre podem entender o que estou falando. Mas eu mesmo já peguei na mão papiro. É preciso entender que papiro é material vegetal, é feito de um junco. O junco é cortado assim em lâminas de cima para baixo e essas lâminas são colocadas juntos. Aí outra camada no sentido contrário e geralmente colocado sob pressão para ver se grudavam. Às vezes uma terceira camada. Agora, obviamente, uma folha de papiro seria muito vulnerável à água. Bateu a água, iria desmanchar. O que nem todo mundo sabe é que, mesmo sendo material vegetal, o papiro é impermeável. A tinta não entra. A tinta seca na superfície, tipo encrostada, uma crosta. Agora, se o Novo Testamento foi publicado em livro, então você vai encadernar folhas de papiro. O simples fato de você abrir e aí você vai mexendo com as folhas, isso dobra, ok? Isso dobra o material. Você fica fazendo isso com papiro, de repente a tinta pula fora e não deixa marca. Não entrou, aí então simplesmente some de vista. Você pensa um pouco. Um livro em papiro, passando por 20 anos, ia simplesmente ser acabado. Não iria aguentar o manuseio. Não dá. Papiro é assim. Mas por que então que eu insisto em papiro em vez de pergaminho? Bem, uma única cópia de Mateus representaria cerca de 15 ovelhas ou cabras. Com base nisso, quem poderia pagar por múltiplas cópias? Dito isso, no entanto, a cópia original pode de fato ter sido feita em pergaminho por duas razões. Se uma cópia original era para ser guardada para controle de qualidade, ela deveria estar em material durável, portanto, pergaminho. Se várias cópias da cópia original fossem feitas antes de serem entregues ao público, uma cópia original em papiro não iria aguentar, não poderia durar. Agora, a ideia de publicar um livro na forma de vários exemplares pode ser
inferida das epístolas. A segunda aos Coríntios foi escrita para a Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Verso 1. E quantas congregações haveria em toda a Acaia? Estaria Paulo pensando em cópias múltiplas? Pior ainda, a primeira carta aos Coríntios foi endereçada a todos os que em toda a parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Quantas cópias seria preciso para alcançar todos os crentes do mundo? Gálatas foi escrito para as igrejas da Galácia, verso 2. Uma única cópia poderia chegar a todas elas? Considere o caso da primeira carta de Pedro. Ela é dirigida aos crentes em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, verso 1. Agora, com que base poderia Pedro, apóstolo aos judeus, Gálatas 2, verso 8, escrever para as pessoas nesses lugares? Provavelmente um bom número dos líderes mais antigos estava com Pedro no Pentecostes e se sentou sob seu ministério até que a perseguição sobre Saulo os mandou de volta para casa. Presumivelmente, isto eu digo presumivelmente, está em Atos 8, verso 4. Observe que a lista de lugares em Atos 2, versos 9 a 11, Pentecostes, inclui os seguintes lugares na Ásia Menor: Ásia, Capadócia, Pampília, Frígia e Ponto. 3 dos 5 estão na lista de Pedro. E não precisamos assumir que a lista dele era exaustiva quanto a isso. A lista em Atos também, 2, provavelmente não é exaustiva. Você já olhou para um mapa para ver a localização das 5 províncias de Pedro? Elas basicamente representam toda a Ásia Menor. Hoje é a Turquia. A Ásia parece ter sido usada, quer dizer, o vocábulo Ásia parece ter sido usada de maneiras diferentes. Em Atos 27, verso 2, a Ásia inclui Cilícia e Panfilha, verso 5. O Cristo glorificado colocou as 7 igrejas na Ásia. Apocalipse. Em Atos 16, verso 6, o termo parece se referir a uma área mais limitada, mas, no entanto, presumivelmente incluindo Éfeso, a qual Paulo retornou mais tarde. A Ásia proconsular incluía a Mísia e a Frígia. Agora, quantas congregações existiriam em toda a Ásia Menor? E como poderia uma única cópia chegar a todas elas? Se a carta foi escrita em papiro, como parece provável, mais barato, mais abundante, já estaria caindo aos pedaços ao chegar à 20ª congregação, se não antes. Como já expliquei, o papiro não aguenta muito manuseio. Agora, suponhamos, apenas para tentarmos imaginar melhor o que pode ter acontecido, vamos imaginar que Pedro enviou 5 cópias de sua carta, uma para cada província. Quais seriam as implicações para a transmissão de seu texto? Isso significa que se multiplica o processo e o progresso da transmissão por 5. Isso significa que você tem o começo de um texto majoritário muito cedo. Isso significa que a integridade básica do texto seria garantida, ainda mais se Deus estivesse supervisionando o processo. Se Pedro tivesse enviado mais de 5 cópias, o efeito seria um tanto maior. E quanto a Tiago? Quantas cópias seriam necessárias para alcançar as 12 tribos que estão dispersas? No verso 1. O termo dispersão não sugere que elas foram amplamente espalhadas? E se as 12 tribos forem literais? Haja cópias.
A segunda carta de Pedro não alista as 5 províncias, mas capítulo 3, verso 1, parece indicar que ele tinha como alvo a mesma área. Eu estou fazendo questão da segunda carta pelo seguinte, para ver que não tirei a ideia de cópias múltiplas do nada, vamos considerar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15. Os versos 12 e 13 referem-se a lembretes repetidos enquanto ele ainda está em sua tenda, isto é, ainda com vida, que seria sua própria atividade contínua. Então, por que o além no verso 15? No verso 15, na nova King James Version, lê-se assim, traduzindo eu, além disso, terei o cuidado de garantir que vocês tenham sempre uma lembrança dessas coisas depois de minha morte. Bem, como se pode garantir que alguém sempre terá um lembrete de qualquer coisa? Parece claro para mim que o algo tem de ser escrito. Um lembrete tem de ser por escrito, para ser garantido. Então, qual é a intenção de Pedro? Ele especifica um lembrete destas coisas. Então, mas quais são as ditas estas coisas? Elas são, evidentemente, as coisas que ele irá discutir dentro da carta. Mas ele deve estar se referindo a algo mais do que a versão inicial da carta, ou então o verso se torna sem sentido. Por isso, eu deduzo várias cópias. Se Pedro escreveu sua segunda carta sob inspiração divina, então, capítulo 1, verso 15 é inspirado. E, nesse caso, a ideia de cópias múltiplas veio de Deus. Seria um meio eficiente de preservar o texto e garantir sua integridade ao longo dos anos de transmissão. As igrejas na Ásia Menor poderiam sempre cruzar umas com as outras sempre que uma dúvida ou uma necessidade surgisse. Se fosse ideia de Deus que uma pequena carta fosse publicada na forma de múltiplas cópias, quanto mais os livros maiores. Obviamente, Deus sabia o que estava fazendo. Então, a prática teria começado com o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, como já argumentei. Agora, deixando de lado a ideia de publicar mediante cópias múltiplas, vamos pensar no que aconteceria quando uma congregação recebesse uma cópia da primeira de Pedro ou Tiago, ou uma das cartas de Paulo, acompanhada da instrução de que eles deviam passar essa carta adiante. Agora vem cá. Se você fosse um dos líderes daquela congregação, o que você faria? Quanto a mim, eu certamente faria uma cópia exata para ficarmos com ela. Você não faria o mesmo? Quer dizer, assim que um livro inspirado começasse a circular, a proliferação de cópias começaria em seguida. O que significa que um texto majoritário também começaria de imediato. A ideia é tão boa que se tornou a norma, assim entendo. Ainda mais se foi uma ordem divina. Eu creio que todos os livros do Novo Testamento foram divulgados na forma de cópias múltiplas com exceção das cartas endereçadas a indivíduos. Talvez também com exceção a Lucas e Atos, pois são dirigidos a um indivíduo. Eles também poderiam ter começado com uma só única cópia, a menos que Teófilo fosse um benfeitor que estava financiando as várias cópias. Lucas e Atos são exatamente os 2 livros mais longos do Novo Testamento e cópias múltiplas deles representariam um investimento financeiro
significativo. Mais uma vez eu digo que a ideia é tão boa que eu não ficaria surpreso se, uma vez que recebessem a ideia, as igrejas começariam a fazer várias cópias de outros escritos que considerassem inspirados, tais como cartas para indivíduos. Um texto majoritário ficaria bem estabelecido em toda a área do Mar Egeu, Grécia, Ásia Menor, já no primeiro século. A terra-coração da igreja, para usar a frase do Dr. Courtauld, simplesmente continuou usando e copiando essa forma de texto. Daí a massa de manuscritos bizantinos que chegaram até nós. Até aí por enquanto.